A carta de 2 Timóteo é escrita por Paulo, um grande evangelista, um grande apóstolo. Ela é escrita por ele a um seu filho na fé, Timóteo. Aqui Paulo ele já está nos seus últimos momentos, nos seus últimos anos de vida, e ele está agora dando algumas orientações finais a Timóteo, aquele que era o seu filho na fé, o seu discípulo. Então, Paulo já fazendo uma breve recapitulação da sua vida, desde a primeira carta a Timóteo, ele começa a trazer alguns insights, algumas questões de como o seu filho na fé deveria se portar diante dos dias difíceis, diante dos dias maus, mas também dos dias de avanço. É como se Paulo agora, entendendo em Deus que já era tempo da sua partida, é como se Paulo já entendendo em Deus que logo o Senhor o levaria para si, logo chegaria o tempo de Paulo deixar e partir desta para melhor. Ele precisava então agora afunilar, ou talvez não melhorar, mas dar mais ênfase a alguns pontos no discipulado com Timóteo e com aqueles filhos na fé que continuariam o seu legado, levando da mensagem do Evangelho, pregando, cuidando e discipulando das igrejas que Paulo havia liderado, as igrejas que Paulo havia iniciado e inaugurado em torno de várias cidades. Então ele dá algumas orientações aqui ao seu filho na fé, Timóteo. É nesse texto, por exemplo, um pouquinho mais a seguir, verso 7, que nós não lemos, mas é lá para o verso 7 e 8, que Paulo ele praticamente ele dá aquela escrita ou aquela saudação final da sua vida, onde ele fala: olha, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, eu guardei a fé, e é por isso que eu estou feliz, porque os meus dias na terra estão se findando, mas eu estou indo para algo maior, eu estou indo para um momento melhor da minha caminhada, eu estou indo para o Senhor. E antes de ir para o Senhor, ele dá essas palavras de instrução ao seu filho na fé, que são ótimas palavras para mim e para você nessa noite. São ótimas palavras para a nossa vida também nesse ano de 2023. Me chama a atenção que ele diz: pregue a palavra, pregue o Evangelho. Você pode novamente repetir isso comigo? Eu vou fazer isso para que essa noite, essa palavra fique gravada no teu coração. Diga comigo: pregue a palavra. Diga comigo: pregue o Evangelho. A primeira orientação que eu vejo de Paulo a Timóteo é que a tempo e fora de tempo pregue o Evangelho. A tempo e fora de tempo pregue o Evangelho. Ele diz assim: olha, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Essa expressão a tempo e fora de tempo fala sobre algo diário, algo que não necessita de uma ocasião especial, de uma ocasião específica. Paulo está ensinando para Timóteo que ele deveria enxergar a vida dele como uma expressão diária do anúncio do Evangelho de Cristo. Ele está dizendo: olha, não existe tempo apropriado, não é um sábado quando você vem para um culto que você vai ligar para um amigo e falar assim: mano, vem para o culto comigo, vem conhecer a minha igreja, ou quando você estiver na tua cela de quarta-feira, onde você tem oportunidade lá de orar pelos enfermos, orar pelas pessoas que precisam de uma oração, de um toque, ministrar também, compartilhando a palavra que ouvimos no domingo, facilitando então aquele momento de compartilhamento. O que Paulo está ensinando é que não existe um dia específico, não existe uma ocasião que seja a ocasião mais oportuna para se pregar a palavra, para se viver a palavra e pregar o Evangelho. Paulo está nos ensinando que a tempo e fora de tempo precisamos entender que somos agentes integrais do Evangelho. Integral fala sobre completo, integral fala sobre a todo momento. Você já deve ter ouvido em alguns momentos as pessoas falarem: eu não fui chamado para ser um ministro de tempo integral na casa de Deus. Mas eu quero te dizer que todos os filhos de Deus devem servir a Jesus integralmente. Todos os filhos de Deus são chamados para, independente da sua área de atuação, servirem ao Senhor de forma completa e total.
Pregar o evangelho diariamente não é função de um pastor, de um evangelista ou de um missionário. Todos nós, filhos de Deus, recebemos dele uma ordem que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Pregar a palavra, as pessoas precisam ter um encontro com a palavra de Deus através das nossas vidas. O pastor Bill Johnson, ele diz que nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Esse encontro com Deus vem através da nossa vida de dedicação à palavra. Por isso que nós precisamos cada dia mais mergulhar nas Escrituras e conhecer sobre o que o Senhor diz sobre nós. Pregar, viver a palavra deve ser um estilo de vida de todo cristão, de todo filho e filha de Deus. A essa altura do campeonato você já sabe disso, mas não custa lembrar, não existe essa parada de trabalho secular. O trabalho do pastor é um trabalho religioso. O trabalho do pastor, do ministro, do cantor evangélico, da banda é um trabalho gospel. E o meu trabalho é um trabalho secular. Não existe trabalho secular. Esta visão de sagrado e secular é uma visão que vem lá da filosofia grega, uma cultura pagã que nada tem a ver com o cristianismo. Não existe trabalho secular. Diga comigo, não existe trabalho secular. Tudo que eu faço, diga comigo, fala, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Uma vez quando perguntaram para Martim Lutero o que ele achava sobre o trabalho, ele diz assim: o trabalho são as máscaras de Deus, por trás das quais ele quer permanecer escondido para realizar todas as coisas. O que você faz? Como que é o teu dia a dia? Qual o curso que você está fazendo? O que você pretende fazer da vida? Onde você está atuando diariamente? A tua vida precisa demonstrar Jesus. É tão simples, é tão básico, mas o próprio Paulo vai falar: olha, eu já ensinei isso para vocês várias vezes, e para mim é motivo de alegria continuar repetindo elas, porque é segurança para vocês e para mim. Então talvez hoje é um bom dia para a gente relembrar: não existe ocasião específica ou mais oportuna do que a outra. Há tempo e fora de tempo. Pregue o evangelho, pregue a palavra. Você quer uma boa dica para o teu ano de 2023? Viva a palavra, pregue a palavra. Segundo, nos tempos difíceis, pregue o evangelho. Ele diz assim: olha, tempo e fora de tempo, mas ele continua dizendo: mas olha, Timóteo, virá sobre vocês tempos difíceis. Virá o tempo onde as pessoas não vão suportar ouvir do evangelho. Ao contrário, elas vão sentir coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os próprios desejos. E gente, eu percebo que a nossa geração está cansada de algumas lutas incessantes que vivemos nos últimos anos. Lutas ideológicas, lutas políticas, lutas econômicas, lutas dentro da saúde pública, lutas em todo lugar. Onde a gente vai é luta, é luta, é luta, é luta. E a gente começa a perceber que chega um momento onde a gente fala: cara, será que de fato as pessoas estão querendo ouvir o que eu tenho para falar? Porque as pessoas querem tantas coisas. Tudo que as pessoas querem é um pouco de paz, é muita luta, é muita divisão, é muita guerra, é muita batalha, cada um com a sua própria opinião, cada um com a sua própria verdade, e a gente começa a falar assim: o que Paulo falou para Timóteo está acontecendo, tempos difíceis. Olhamos para o futuro e muitas vezes não conseguimos ver uma certeza, tempos incertos, tempos difíceis de serem calculados ou previstos. Eu vejo gente parada no tempo e brigando lutas que não é mais para serem lutadas. Eu vejo gente se queixando ou chorando por situações que já ficaram para trás. Eu vejo pessoas desesperadas em torno de uma verdade ou de uma esperança de tempos melhores. Pessoas dizendo: será que há esperança para a nação? Será que há esperança para a minha própria vida? Será que há esperança para a minha família? E aí quando nos encontramos em momentos de desespero, em momentos de dificuldade, em momentos onde os próximos passos ou o futuro é meio incerto,
A nossa tendência é deixar de entender o que Paulo está acabando de dizer para o seu filho na fé. Ei, há tempo e fora de tempo, pregue, e mesmo quando tudo ao teu redor parecer diferente, parecer difícil, parecer que não é apto para avançar, continue fazendo o que você foi chamado para fazer, pregue o Evangelho. Quando a gente olha para a realidade das nossas universidades, quando a gente olha para a realidade do mercado de trabalho, parece que tudo vai contra a mensagem e o avanço do Evangelho. Quando a gente olha para o que estão tentando fazer com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da palavra de Deus, eu acabei de começar essa mensagem declarando para você que a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas isso não agrada a todo mundo. Estão tentando descredibilizar a palavra, estão tentando fazer da palavra de Deus um mero objeto, estão tentando tirar a credibilidade da palavra, colocando ela como algo desatualizado. E aí, em momentos como esse, é sempre bom lembrar que os dias difíceis chegariam, mas nós não precisamos nos desesperar, porque a mensagem é a mesma e Paulo está dizendo, no dia bom ou no dia mau, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Tudo está desmoronando, pregue o Evangelho. Ah, mas o governo não é favorável, a igreja nunca precisou de governo nem de tempo favorável para continuar avançando, pregue o Evangelho. E se perseguirem na faculdade por ter um estilo de vida que eles não têm, pregue o Evangelho com a tua vida. E se disserem para mim que eu sou retrógrado, e se quiserem me taxar como alguém desatualizado, e se quiserem me isolar, e se quiserem me fazer minoria, pregue o Evangelho. Deus e você já é maioria. Pregue o Evangelho. Sabe, os maiores períodos de expansão do Evangelho foi pós grandes catástrofes. Os maiores períodos de expansão do Evangelho foi pós-perseguição à igreja. Nós ainda temos um grande, talvez, uma grande vantagem aqui na nossa nação, onde não somos de forma direta perseguidos, não somos impedidos de cultuar, não somos impedidos de declarar a nossa fé e a nossa paixão pelo Senhor. Mas obviamente perseguições acontecerão individualmente, nos perseguindo pelo que acreditamos, nos perseguindo por aquilo que entendemos ser o melhor para nós, nos perseguindo por aquilo que de fato achamos e compreendemos que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas existem outras formas também que eu vejo que o inimigo tem usado, inclusive no nosso país, para nos, entre aspas, perseguir, não nos proibindo, mas muitas vezes fazendo com que as pessoas flertem com aquilo que não deveria ser flertado, fazendo com que pessoas que nada têm a ver com o povo de Deus, pensamentos como pensamentos do movimento progressista, ideologias que pouco têm a ver com a verdade que é a palavra de Deus, tentando ludibriar os cristãos e de alguma forma trazer a igreja para mais perto. Não, vem cá, com um discurso paz e amor, a gente vai relativizando a verdade, e a gente vai tentando persuadir os cristãos, fazendo eles desistirem de verdades imutáveis do Evangelho. Mas nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de assédio à igreja pode pará-la e pode parar a nossa missão, que é pregar o Evangelho. Não sei se você sabe, mas hoje a igreja que mais cresce no mundo é a igreja em países perseguidos. Graças a Deus, isso não chega no Brasil. E vamos continuar trabalhando, e por isso que nós falamos da ocupação, porque é através da ocupação que nós não deixamos essas coisas acontecerem na nossa nação. Mas deixa eu te dizer, se o Evangelho tem crescido em países perseguidos, aqui também no Brasil, que não somos perseguidos, mas sofremos uma tentativa de persuasão, nós também não deixaremos acontecer e cresceremos muito mais, porque podem tentar parar, podem tentar ludibriar, podem tentar misturar as coisas, podem tentar de qualquer jeito misturar as mensagens ou fazer aqui uma grande confusão na cabeça das pessoas. Eu e você conhecemos a verdade, o caminho, a vida, e por isso que seja um tempo bom ou seja um tempo ruim, seja um tempo favorável ou desfavorável, pregue o Evangelho. Eu vim te dizer, pregue o Evangelho.
E sim, nesse tempo de relativização da verdade, você precisa continuar pregando o Evangelho. Em tempos de relativização da verdade, pregue o Evangelho. Porque Paulo já havia falado que haveria um tempo onde as pessoas deixariam de ouvir a verdade, voltariam-se para mentiras, voltariam-se para meias verdades. Uma pesquisa, a Global Youth Culture, realizada pela One Hope, ela entrevistou mais de 8.000 jovens de 13 a 19 anos. Fica aqui comigo, olha isso aqui é sério, hein? Mais de 20 países foram ouvidos, jovens de 20 países diferentes, nascidos entre 97 e 2012, boa parte de nós aqui. De acordo com os dados dessa pesquisa, mais da metade, 52% da geração Z, acreditam que todas as religiões ensinam verdades igualmente válidas. Incrivelmente, jovens e adolescentes cristãos têm a mesma probabilidade de dizer isso. Com exceção dos cristãos comprometidos, a geração Z geralmente acredita que a verdade não pode ser conhecida, ou pelo menos não completamente. Para eles, todos deveriam escolher a verdade que lhes pareça melhor. Talvez eu ainda não havia me feito aqui ser entendido, e aqui eu acho que agora vai tudo fazer sentido para você. Quando eu digo que não somos perseguidos no sentido de proibição, mas existe uma clara perseguição dos nossos valores, dos nossos princípios, é disso que eu estou falando. Estão tentando ensinar os nossos jovens que a verdade é relativa. 53% dos jovens da nossa geração acreditam que todos os caminhos levam a algum lugar legal. Ei, não tem uma verdade absoluta. O que eu creio que é verdade para mim. O que o Renan crê que é verdade para ele. Isso não faz sentido, porque um bom cristão bem posicionado sabe o que o próprio Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe uma verdade, essa verdade se chama Jesus e aquilo que ele falou. E bons cristãos, bons filhos, são chamados a obedecer o que ele ordenou. Se Jesus ordenou, essa é a verdade. Se Jesus falou, essa é a verdade. E em tempos de relativização da verdade, onde cada um quer escolher a sua verdade, é tempo de pregarmos o Evangelho e anunciarmos que só existe um caminho, uma verdade e a vida. E essa verdade, esse caminho e essa vida se chama Jesus Cristo. A gente precisa pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. É por isso que a gente precisa ler as Escrituras, gente. Essa mesma pesquisa apontou que apenas, preste atenção, essa mesma pesquisa apontou que mais de 70% dos jovens e adolescentes da geração Z nunca leram a palavra de Deus completamente. Nunca leram a Bíblia completamente. Como vamos saber a verdade? Como vamos saber aquilo que Cristo nos ordenou como o caminho, a verdade, a vida que é Ele, aquilo que aponta para Ele, seus princípios, seus valores, seus ensinamentos, se não temos compreensão, nem tampouco vontade, disciplina para mergulharmos na Sua palavra? Por isso que hoje eu vim te lembrar coisas básicas do Evangelho. Leia a palavra, absorva a palavra, entenda a palavra, viva a palavra e pregue a palavra. Em 2023, a Live Livre, nós vamos pregar a palavra. Nós vamos viver a palavra, nós não vamos relativizar a verdade, nós não vamos relativizar o certo e o errado. Nós sabemos o que tem que ser feito, nós sabemos o que Jesus nos ensinou e nós tão somente queremos ser discípulos, porque a palavra de Deus diz: façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado. É tempo de obedecermos a Jesus, é tempo de voltarmos às Escrituras, é tempo de mergulharmos naquilo que Jesus nos ensinou.
seja comprometido e pregue o Evangelho. Paulo termina o texto dizendo: você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Deus nos deu um chamado, Deus nos deu um propósito, um ministério a seguir. O ministério de todo cristão é o ministério da reconciliação, segundo Paulo, reconciliar os homens a Deus. Eu e você temos um chamado. Às vezes a galera me procura e fala assim: pastor, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Está aí, o teu propósito é reconciliar as pessoas a Jesus, através da pregação do Evangelho, através do discipulado bíblico. Sabe, gente, a gente precisa acordar. Essa mesma pesquisa que eu já citei aqui, ela diz que cristãos comprometidos parecem ter prioridades diferentes. Eles são 3 vezes mais propensos a frequentar a igreja, pelo menos uma vez por semana, em comparação aos cristãos nominais. Além disso, cristãos comprometidos, segundo a pesquisa, têm uma forte convicção da importância do evangelismo. 9 em cada 10 cristãos comprometidos acreditam que quem tem responsabilidade de compartilhar sua fé com os outros são eles mesmos e não os pastores ou líderes da igreja. A Live Livre, Deus está à procura de cristãos comprometidos. Cristãos que entendem que a missão de pregar o Evangelho e reconciliar as pessoas a Cristo não é minha, não é de um pastor, não é apenas de um líder. A responsabilidade de reconciliar as pessoas a Cristo é de todo filho e filha de Deus. Eu não prego o Evangelho porque eu sou um pastor, eu prego o Evangelho porque eu sou um filho de Deus. Eu não prego o Evangelho pelo lugar que eu estou, pela função que eu ocupo dentro de uma igreja. Eu prego o Evangelho, eu prego a palavra, eu anuncio Jesus. Eu não relativizo a verdade, porque eu sou um filho de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra Evangelho não é criada por Jesus, mas é usada por ele para se referir àquilo que haveria de vir. A palavra evangelho, ela era usada por muitos impérios, inclusive o Império Romano, que era o império da época. Quando os arautos, que eram mensageiros romanos, chegavam em uma cidade dominada por Roma, eles começavam a espalhar o evangelho. A palavra evangelho no grego é boas notícias. Era mais ou menos assim. Os impérios, eles iam conquistando várias cidades, e quando Roma conquistava uma nova cidade, eles mandavam seus mensageiros entregarem o evangelho, as boas notícias. Aqueles mensageiros, eles chegavam um dia, subiam em um palanque na cidade, e eles começavam a falar: cidadãos da cidade X, eu estou entregando a vocês boas notícias, eu estou entregando a vocês o evangelho. As boas notícias é que agora vocês têm um novo rei. A boa notícia é que agora vocês têm um novo Senhor. Esse Senhor se chama César, e agora vocês devem lealdade, vocês devem impostos a Ele, e Ele é o novo Senhor do mundo. Era mais ou menos assim que acontecia. Jesus então, ele vem, e certa vez com os seus discípulos, ele se apropria da palavra evangelho, e ele instrui os seus discípulos agora a anunciarem um novo reino, anunciarem as boas notícias. Então, imagine, o povo ouvindo do próprio Jesus que um novo evangelho estava chegando. É como se Jesus dissesse: olha, povo, existe um novo evangelho, existem boas notícias, vocês são destinatários de boas notícias. Um novo reino está chegando, um novo rei está no poder, uma nova ordem está começando. Então as pessoas agora desesperadas: quem é esse? Será que o Império Romano caiu? Será que o imperador César, será que não é ele mais o nosso novo rei?
Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas logo tudo começava a fazer sentido. O reino de Deus estava sendo inaugurado na terra, e esse mesmo reino continua crescendo a cada dia até hoje, através dos filhos e filhas de Deus. O evangelho que começou com Cristo, hoje está nas suas mãos para ser anunciado. Existe um rei, existe um Senhor, existe um reino, existe uma cultura que precisa reinar aqui nessa terra. Podem falar que o novo modo de viver é segundo os costumes da carne. Podem dizer que a verdade é relativa, mas a real verdade é que existe um reino, existe um rei, existem princípios, existem valores desse reino, dos quais seus filhos continuam a manifestar que Ele governa todas as coisas, e como um dia alguém já disse, não há 1 centímetro quadrado da existência, não há 1 centímetro quadrado do universo, no qual Jesus não possa dizer, é meu. Pregue o evangelho. Boas notícias mudam a vida das pessoas. Pregue o evangelho, anuncie as boas notícias. Isaías 52:7. Como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas, as boas notícias. Aqueles que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação e que dizem em Sião, o seu Deus reina. Como são belos os pés dos que anunciam boas notícias, aqueles que proclamam o Senhor reina. A Live Livre, eu quero te encorajar nessa noite, para que nesse ano de 2023, você não apenas pregue o evangelho, mas que você discipule pessoas anunciando que existe um rei, que existe um Senhor e que existe uma verdade a ser seguida. Sabe, o que o Senhor espera de nós, mais uma vez esse ano, é que talvez cada um de nós aqui, peguemos uma pessoa só pela mão, e possamos cumprir Mateus 28:19. Mateus 28:19 fala, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu tenho ordenado. Você está disposto, como um cristão comprometido, a pegar alguém pelo braço e falar assim, vem cá, eu vou te ensinar a obedecer o que Jesus me ensinou a obedecer. Eu vou caminhar contigo para a gente continuar entendendo que a verdade não é relativa, existe uma verdade, a verdade é Jesus. Será que a gente pode começar a se comprometer aqui no Alive Livre a viver uma verdade, de verdade, nas nossas faculdades, nas nossas universidades? Será que a gente pode se comprometer através da nossa vida, através da nossa postura, através das nossas ações, demonstrar Jesus dentro das universidades dessa cidade? Será que a gente pode se comprometer a olhar para esse auditório, para este templo, e fazer uma pergunta para nós mesmos: por que ainda tem cadeiras vazias aqui do nosso lado? Por que ainda tem milhares de cadeiras vazias aqui desse lado? Será que a gente pode olhar para o nosso próprio coração e falar assim, não é sobre trazer alguém para a igreja. A coisa mais fácil que tem para fazer é trazer alguém para a igreja. Ninguém recusa, Talvez recusa no começo. Nossa igreja é bonita, É atrativa, a gente faz de tudo para contextualizar com o povo. Ar-condicionado, luz, um monte de parada da hora, café. A coisa mais fácil que tem é trazer alguém para a igreja. Eu não estou falando para você trazer alguém para a igreja. Eu não estou falando para você chamar alguém para vir num culto e essa pessoa nunca mais vir. Todo mundo quer conhecer uma estrutura bonita dessa. Já você vai ver a escola que está construindo lá, um negócio. Isso aqui todo mundo quer conhecer. Mas ontem nós declaramos, nós não somos a igreja da moda, nós não somos a igreja do telão, nós não somos a igreja da parede preta, nós não somos a igreja da modinha, nós somos a igreja que anuncia o evangelho. Então eu não quero te chamar para convidar a gente para vir para a igreja, para conhecer como a tua igreja é bonita e nunca mais pisar aqui. Será que você está disposto a não apenas fazer um convite, mas pregar o evangelho com a tua vida? Pregar o evangelho com a palavra de Deus, sentar com ele, sentar com ela, abrir a Bíblia, ensinar ela a obedecer aquilo que Jesus ordenou.
a ter paciência para sentar com ela e falar assim: ei, estão tentando te ensinar que tem várias verdades, que todos os caminhos levam a Deus. Não é bem assim. Vem cá que eu vou te ensinar. Vem cá que eu vou te mostrar o que eu estou vivendo. Vem cá que eu vou te mostrar o que esse Jesus, o que essa verdade fez na minha vida. E agora eu quero apresentar isso para você viver essa verdade também. Se cada um de nós que estamos aqui hoje, em dezembro, estivermos com um do nosso lado, que a gente discipulou, que a gente ensinou a obedecer, que a gente pregou o evangelho, que a gente anunciou a verdade, a gente já vai ter aqui nesse auditório o dobro de pessoas que a gente tem aqui, e a gente vai ter já pelo menos metade dessas cadeiras vazias ocupadas. Será que você pode crer comigo que a gente pode fazer mais? Será que você pode concordar comigo que a gente pode fazer um pouquinho mais? Será que você pode concordar comigo que o reino está contando conosco? Somos chamados para ser mensageiros, somos chamados para anunciar as boas novas, somos chamados para anunciar que o reino de Cristo está próximo. O reino de Deus já foi inaugurado com Cristo, ele continua crescendo através dos seus filhos, mas um dia, esse reino estará completo. Jesus governará sobre as nações, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.